Olha, vamos falar de uma coisa que até hoje tira o sono de muita gente. A Grande Pirâmide de Gizé. Isso não é só um monumento, sabe? É, na verdade, um dos maiores quebra-cabeças de engenharia que a gente já viu. Fica a pergunta: como é que uma civilização, lá de 4.500 anos atrás, conseguiu construir algo que, vamos ser sinceros, desafia a nossa tecnologia até hoje? Bom, é nesse mistério que a gente vai mergulhar agora. Então, o nosso roteiro aqui é o seguinte: a gente vai começar com o tamanho absurdo dessa construção. Depois, vamos investigar quem realmente construiu as pirâmides. A gente vai ver também que elas não apareceram do nada, elas evoluíram. Aí, claro, vamos entrar nas teorias de como tudo foi feito. E para fechar, umas conexões globais bem esquisitas, e no final, a gente separa o que já é fato do que continua sendo um grande mistério. Ok, para a gente começar a entender esse enigma, a primeira coisa é ter uma noção do tamanho da coisa. E olha, os números aqui são tão, mas tão absurdos que parecem mais ficção científica do que história antiga. Pensa nisso. A pirâmide tem mais ou menos 2,5 milhões de blocos de pedra. E não é qualquer pedrinha não. Cada bloco pesa em média umas 2,5 toneladas. Isso é tipo o peso de um carro grande, sabe? Agora imagina isso multiplicado por 2,5 milhões. É muita coisa. E se você acha que 2,5 toneladas é muito, espera só para ver os blocos da Câmara do Rei. Ali a coisa é de outro nível. São blocos de granito maciço que chegam a pesar 70 toneladas. 70! E o pior, ou melhor, né? Eles foram levantados a mais de 60 metros de altura. Imagina só o desafio disso. E é aqui que o negócio fica realmente intrigante. O grande paradoxo da história. Toda essa obra gigantesca, essa engenharia de precisão, foi feita em mais ou menos 20 anos. E sabe com quê? Com as ferramentas mais básicas que dá para imaginar. Cinzéis de cobre, martelos de pedra, cordas de planta, nada de aço, nada de guindaste, nada da nossa tecnologia moderna. Então, tudo isso desemboca na pergunta principal, a que move tudo isso aqui. Como? Como eles conseguiram fazer isso? A resposta, adianto logo, não é nada simples. E para tentar achar, a gente vai ter que seguir um caminho bem fascinante que passa por arqueologia, ciência e umas teorias que, olha, são surpreendentes. Mas calma lá. Antes de perguntar como, a gente tem que saber quem. Porque, durante décadas a gente ouviu de tudo, que foram alienígenas, civilizações perdidas. Mas a verdade é que a evidência arqueológica, a prova real, é bem clara e aponta firme para uma única direção. Basicamente, a gente tem 3 provas principais que mostram que foram os antigos egípcios, sim. Primeiro, as pirâmides não surgiram prontas, do nada. A gente consegue ver uma evolução no design. Segundo, tem inscrições deixadas pelos próprios trabalhadores lá dentro. E terceiro, e talvez o mais importante, a gente achou a vila onde essa galera morava. E essa descoberta da Vila dos Trabalhadores, ali pertinho de Gizé, foi uma verdadeira revolução. Porque lá, os arqueólogos encontraram de tudo, padarias, dormitórios, até cemitérios. E quando analisaram os esqueletos, viram sinais de trabalho pesado, claro, mas também de fraturas que foram curadas. Isso mostra que eles eram cuidados, valorizados. Eram trabalhadores qualificados e não escravos, como muito filme por aí gosta de mostrar. E para não deixar dúvida, o DNA confirmou, eram egípcios. E isso nos leva a um ponto-chave para entender tudo isso. A Grande Pirâmide não foi um milagre que aconteceu de uma hora para outra. Longe disso. Ela foi, na verdade, o resultado de mais de 100 anos de aprendizado, de muitas tentativas e, claro, de muitos erros. Essa história toda começa bem mais simples, com os túmulos chamados mastabas. Aí veio um arquiteto genial, o Imhotep, e teve a ideia de empilhar uma em cima da outra, criando a pirâmide de degraus de Djoser. Mas o cara que realmente botou a mão na massa foi o faraó Sneferu, o pai do Khufu. A primeira tentativa dele, lá em Meidum, deu errado, desabou. A segunda, a famosa pirâmide curvada, eles tiveram que mudar o ângulo no meio da construção para ela não cair também. Foi só na terceira, a pirâmide vermelha, que ele finalmente acertou. E foi toda essa experiência, todo esse aprendizado, que abriu o caminho para o filho dele, Khufu, construir a Grande Pirâmide. Fica bem claro o salto tecnológico, né? O Djoser teve a primeira grande ideia. Vamos construir com pedra, em uma escala gigante. Já o Khufu pegou essa ideia e levou à perfeição. Ele criou uma estrutura com câmaras internas super complexas e uma precisão matemática que, sinceramente, assusta a gente até hoje. É exatamente a diferença entre o primeiro protótipo de um produto e a versão final, super refinada. Beleza, então a gente já sabe quem construiu e que o design foi evoluindo. Agora chegamos na pergunta de $1 milhão. Como, afinal, eles moveram e levantaram aquelas pedras gigantescas?
É aqui que a coisa complica, porque as provas concretas ficam raras e as teorias começam a aparecer. E aqui é importante deixar uma coisa bem clara. Os egípcios não deixaram para a gente um manual de instruções da pirâmide. Não existe. Tudo que a gente tem hoje são hipóteses. Teorias baseadas em engenharia reversa, em experimentos que a gente faz hoje e em pequenas pistas que a arqueologia encontra. Bom, hoje em dia existem duas teorias principais, e elas são bem diferentes uma da outra. A primeira é a mais tradicional, a da rampa. Ela diz que os egípcios cortavam as pedras na pedreira e arrastavam em trenós por rampas gigantescas até o topo. A outra teoria, que é bem mais polêmica, é a do geopolímero. Ela sugere que as pedras não foram cortadas, mas sim moldadas lá no lugar, como se fosse um tipo de concreto antigo. As duas têm seus prós e contras, e a real é que até hoje nenhuma delas foi 100% provada. Agora, preparem-se porque a gente vai ampliar o mistério. Parece que essa engenharia egípcia incrível não era uma coisa única no mundo. O mais surpreendente é que técnicas de construção muito, mas muito parecidas aparecem em outras culturas antigas pelo planeta todo. Culturas que, em teoria, não tinham nada a ver uma com a outra, separadas por oceanos e por milhares de anos. Reparem só nesse padrão. Essa técnica de encaixar pedras gigantes com formatos todos irregulares, com uma precisão que não passa nem uma folha de papel. Essa técnica que cria estruturas super resistentes a terremotos, a gente encontra no Egito, claro, mas a gente também encontra lá no Peru, nas construções incas, no México com os maias e astecas e até na base dos moais, lá na Ilha de Páscoa. E agora, para deixar tudo ainda mais esquisito, vem o fato mais intrigante de todos. Se a gente pegar um mapa e traçar uma linha reta ao redor do globo, muitos desses lugares antigos e enigmáticos, incluindo Gizé, no Egito, e a Ilha de Páscoa, lá no meio do nada, se alinham quase que perfeitamente. A pergunta é, seria isso uma coincidência? Assim, de proporções astronômicas? Isso deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? Uma pergunta bem desconcertante. Será que cada uma dessas culturas, sem ter contato nenhum com as outras, chegou sozinha exatamente na mesma solução de engenharia super avançada? Ou será que pode ter existido algum tipo de contato entre elas? Ou, quem sabe, uma fonte de conhecimento em comum que se perdeu no tempo? Bom, vamos então tentar juntar as peças desse quebra-cabeça. Depois de olhar todas essas evidências e teorias, o que a gente pode dizer que sabe com certeza e o que continua sendo um grande ponto de interrogação? A arqueologia nos dá uma base bem sólida. A gente sabe sim que os egípcios foram os construtores. A gente sabe que eles não receberam a fórmula pronta, eles aprenderam fazendo, evoluindo e que foi um projeto gigantesco que uniu a nação inteira. Mas os grandes mistérios ainda estão aí. O método exato que eles usaram para construir, o propósito de cada salinha e corredor lá dentro e, claro, esse alinhamento global bizarro de sítios antigos, tudo isso continua sendo uma questão em aberto. No fim das contas, a Grande Pirâmide está lá como um lembrete. Um lembrete do potencial incrível que a humanidade tem. Ela nos força a questionar tudo que a gente acha que sabe sobre o nosso passado. E fica a reflexão. Se eles conseguiram fazer tudo isso com ferramentas tão simples, que outras habilidades, que outras capacidades dos nossos antepassados a gente ainda nem começou a redescobrir? E é isso, chegamos ao fim da nossa jornada por esse enigma incrível da engenharia. Se essa análise te fez pensar e te deixou com curiosidade, que tal dar uma força para o nosso trabalho? Deixa uma curtida, comenta aí o que você achou de mais impressionante e compartilha com quem também adora um bom mistério. Esse apoio é super importante para a gente continuar explorando os maiores quebra-cabeças da história. Muito obrigado pela companhia e até a próxima!